aqui, beleza. Bom, gente, como já adiantado, estamos nós indo aqui para mais uma aula de processo penal. Falamos na nossa última aula acerca de provas, fizemos uma introdução no tema provas, e hoje demos uma ideia geral acerca do tema, e hoje nós vamos falar de meios de prova, meios de provas. Eu já adianto que estas são as provas regulamentadas em lei, correto? Mas elas não são únicas, nada impede que a pessoa possa se valer de um outro meio de prova, uma prova inominada, que não uma destas que eu vou fazer referência a vocês, previstas em lei. Nada impede que a pessoa faça uso dela, desde que, lógico, não se trate de uma prova ilícita, né? Desde que não se trate de uma prova proibida, né? Vamos relembrar o conceito de ontem, desde que não se trate de uma prova proibida, e no termo proibida entendamos ilícita, ofensa à norma de direito material, e ilegítima, ofensa à norma de direito processual, desde que não se trate de uma prova proibida, ainda que inominada, ela pode ser usada. Nós vamos ver hoje, vamos ver aqui quais são as modalidades de provas nominadas, ok? Eu procurei seguir mais ou menos a ordem que elas estão dispostas no Código de Processo Penal, e pelo pouco tempo que dispomos, nós vamos falar de uma ideia geral acerca do tema. Mas podem fazer qualquer questionamento, caso entendam aí necessário. Vou projetar para vocês os slides. Vamos lá, gente. Meios de prova. O primeiro meio de prova que nós vamos fazer referência aqui, obedecendo à ordem estabelecida no Código, é a perícia. A perícia. Esse conceito, ele é do Capês. O termo perícia, originário do latim peritia, habilidade especial, é um meio de prova que consiste em um exame elaborado por uma pessoa, em regra profissional, dotado de formação e conhecimentos técnicos específicos acerca dos fatos necessários ao deslinde da causa. Mais uma vez, o termo perícia, originário do latim peritia, habilidade especial, é um meio de prova que consiste em um exame elaborado por pessoa, em regra profissional, dotado de formação e conhecimentos técnicos específicos acerca dos fatos necessários aos deslinde da causa. Muito bem, gente. A perícia, a prova pericial, ela é uma prova que ela é elaborada, via de regra, conforme consta aí do próprio conceito, ela é elaborada por um profissional, por um técnico, por alguém que tenha conhecimento em determinada área ou determinada questão que diga respeito diretamente ao fato objeto do processo, correto? Trata-se de um profissional técnico, Por exemplo, nós, lá na delegacia, na Polícia Federal, departamento aqui, nós não temos. Em Belo Horizonte tem, em Brasília tem. Nós temos peritos na área de engenharia, perito na área de meio ambiente, perito da área química, perito da área contábil, perito formado em área financeira, técnicos das mais diversas naturezas. Quem elabora, quem realiza o exame pericial é um técnico, todas as demandas de tudo quanto é natureza chegam na mesa do juiz, não é isso?
Me dê os fatos que eu te dou o direito. Demandas de tudo quanto é natureza chegam na mesa do juiz. Mas seria ilusão pensarmos que o magistrado tem conhecimento de tudo, ele não sabe de tudo, né? Só para vocês terem noção, eu tenho inquéritos lá que tem 20, 30 apensos, inquéritos de desvio de verba que tem 15, 20, 30 apensos. Então, você tem ali uma série de documentos, você tem relatório de CGU, você tem processo licitatório, você tem prestação de contas, você tem eventualmente quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal. Se não tiver um profissional da área técnico-contábil, da área financeira, da área de qualquer das áreas de engenharia, a depender da natureza do objeto da licitação, se não tiver este profissional para guiar o delegado de polícia, para guiar o juiz, lindóida. Não tem como ter conhecimento técnico para isso. Só para vocês terem uma ideia, tem laudos, eu já recebi laudo que só o laudo tem 100 páginas. Só o laudo. O laudo que analisou a demanda que eu encaminhei para eles. Então, esses profissionais são imprescindíveis. Olha lá. Momentos de realização dentro do procedimento de realização da perícia, ou melhor, dentro do procedimento da perícia, como é que se dá esse desenrolar na elaboração, na realização da perícia? Nós temos 3 momentos distintos. Primeiro, nós temos a iniciativa, ou seja, quem é que requer a realização da perícia, quem é que determina a realização da perícia. Neste caso, nós temos que saber, falando de responsabilidade penal, nós temos que saber em qual fase estamos. Se nós estamos na fase de inquérito policial, quem requisita a realização da perícia é o delegado de polícia. Se estivermos já com o processo em tramitação, quem requisita é o juiz. Lógico que nós, fizemos referência a isso ontem, vocês lembram que nós temos a fase primeira na elaboração da prova, que é a fase da proposição, quando se propõe. Quem propõe são as partes. Quem propõe é o autor, quem propõe é a acusação, quem propõe é a defesa, mas quem determina a realização em sede judicial é o juiz de direito, em sede administrativa é o delegado de polícia. Ok? Então, no primeiro momento, nós temos a iniciativa, a determinação. No segundo momento, nós temos a realização do exame pericial propriamente dito. Como disse para vocês, nós podemos estar falando de um exame de corpo de delito, nós podemos estar falando de um exame de necrópsia, necropsia, né? Nós podemos estar falando de um exame de corpo de delito, esse no sentido genérico, para constatação de lesões, né? Ou nós podemos, e aí, trazendo o caso mais para próximo, nós podemos estar falando de exame de balística, nós podemos estar falando de exames técnicos contábeis, exames de engenharia, enfim. Esse é o momento da realização do exame, esse é o segundo momento. Primeiro momento, a determinação de realização. Segundo momento, a realização propriamente dito. E o terceiro momento é o momento da corporificação do resultado da perícia. Como é que se dá essa corporificação? Como é que se corporifica as conclusões dos peritos? Se corporifica por meio de um laudo pericial. As conclusões periciais se corporificam por meio de um laudo pericial. E é engraçado o seguinte, gente, essa requisição, seja ela do delegado de polícia, seja ela do juiz de direito, ela não pode ser uma requisição vaga.
Não é assim. Proceda-se. Quer ver? Só para vocês terem noção. Não é assim. Proceda-se ao exame de corpo de delito. Estamos falando lá do. Quer ver? Vamos falar do exame de corpo de delito aqui. Ah, sim. Vamos falar do exame de corpo de delito de material de informática, crime de pedofilia. Não é simplesmente encaminhar para o perito e falar, olha aí para mim. Não é assim. Seja o delegado, seja o juiz, ele tem que formar uma série de quesitos, uma série de perguntas para o perito responder. O perito ele só vai se manifestar acerca daquilo que lhe for perguntado. Se estivermos falando de uma perícia de pedofilia, você pode perguntar, você mandou para ele o notebook, qual a natureza do material submetido a exame? Quais são os programas de navegação utilizados no material submetido a exame? Quais são... O material submetido a exame apresenta arquivos contendo cena de sexo envolvendo criança, no mesmo sentido foto, no mesmo sentido vídeo. Há indícios de transmissão dos arquivos, enfim, você tem que formar uma série de quesitos. O perito, ele só vai te responder aquilo que você perguntar. Beleza? E o resultado do trabalho dele se dá por meio de um laudo. Pois não? Sim, Pedro. No laudo pericial, tá? Então, ele responderá aos quesitos que foram enviados pela autoridade solicitante. Exato. Pergunto, e se ele achar alguma coisa relevante, ele pode acrescentar ou não? Ele pode sim apresentar essas observações, ele pode sim apresentar, não há ilegalidade nisso. Não há ilegalidade nisso, correto? Mas via de regra, ele só tem a obrigação legal, de se restringir àquilo que lhe for perguntado. Correto? Caso ele Ou seja, faça qualquer outra observação, não há ilegalidade. Ele não tem a obrigação legal de assim proceder. Ele vai falar, né? Ele vai apontar o que ele encontrou ao juiz e o juiz fará a valoração que julgar necessária. Exato. Porque, na verdade, o que acontece? O perito, ele não emite opinião. A opinião do perito não interessa. Não é a opinião dele que interessa. O que interessa é o que o conhecimento técnico de que ele dispõe. A opinião é do juiz. A opinião não é dele. Quem tem opinião é o juiz. Diante dos conhecimentos técnicos que ele tem, o que ele constatou a partir dos quesitos que lhe foram apresentados. Então, ele não tem espaço para o perito fazer juízo de valor. Quem faz juízo de valor é o juiz. Ele tem espaço para, de acordo com os conhecimentos técnicos que ele tem, responder os quesitos que lhe são propostos de maneira objetiva. Ou seja, ele só pode apontar fatos ou responder os quesitos. Se ele encontrar algo mais que vá além, ele julgar importante ao processo, ele pode apontar. Basta isso, acabou nisso. Quem vai valorar, quem vai aceitar, quem vai avaliar aquilo que ele encontrou a mais, aquela
Aquele fato que ele encontrou a mais é o juiz. Isso. Se faz necessário explorar essa outra circunstância que ele constatou, não. Se faz necessário explorar ou não, é quem está dirigindo o processo, ou se ainda estivermos falando de inquérito policial, quem está dirigindo o inquérito. E esse fato a mais, ele pode ser fruto da mesma perícia ou a autoridade solicitante tem que estender os quesitos? Tem que estender os quesitos. Eu tive uma situação dessa agora. Eu tive uma situação dessa semana passada. E, inclusive, foi interessante porque, na verdade, eu havia concluído o inquérito, a perícia não foi solicitada por mim, foi solicitada pelo Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal foi ele quem inquisitou. Eu repassei para o nosso setor de perícia. O nosso setor de perícia, ao fazer a análise, viu que os pressupostos apresentados estavam insuficientes, que a situação era mais ampla. Mas como ele não poderia, ele só deu esse indicativo, mas como ele não poderia responder, ele não poderia entrar neste mérito sem ser provocado, ele devolveu o expediente para que fosse afirmado, para que fosse reafirmado se os quesitos iriam ser só aqueles ou se iria expandir a possibilidade de análise deles. Eu peguei esse procedimento, devolvi para o Ministério Público Federal, porque foi uma perícia solicitada por eles, não por mim, para que eles, diante daquilo que o perito disse, para que eles tomem uma decisão. Se bastam aqueles quesitos apresentados e simplesmente aqueles pressupostos, ou se vamos ampliar para trabalhar com os pressupostos trazidos agora pelo Ministério Público Federal. Tive a situação dessa semana passada. O perito ele não pode entrar no mérito sem ser provocado. Entendi. Ele só indica, fala, ó, tem algo mais nesse sentido. Exato. E aí a autoridade, se achar por bem, expande os quesitos. Exato. Exatamente. Gente, corpo de delito, e aqui são só termos que nós vamos ver, corpo de delito e exame de corpo de delito. Corpo de delito e exame de corpo de delito. O que é o corpo de delito? Corpo de delito é o objeto propriamente em que se materializou o crime. Todo e qualquer objeto em que se materializou o crime propriamente. Por exemplo, se nós estivermos falando de um homicídio, o corpo de delito é exatamente o cadáver. O exame de corpo de delito, que é o exame que se realiza naquele cadáver para saber qual foi a causa mortis, como se deu, se as lesões provocadas pelo autor foram a causa da morte mesmo, ou se a morte não se deu por outro motivo. Isso é o exame de corpo de delito. Isso vale para tudo. Se nós estivermos falando, por exemplo, de um delito de porte de arma de fogo, porte ilegal de arma de fogo. O que é o corpo de delito de um crime de porte ilegal de arma de fogo? É a arma. O que é o exame de corpo de delito? É o exame na arma para ver se a arma é eficiente, se a arma se a arma presta para ofender a integridade física de alguém, correto? Uma coisa é o corpo de delito, é aquilo que corporifica, que materializa, é tudo aquilo que materializa a conduta criminosa. Uma coisa é o corpo de delito, outra coisa diferente é o exame de corpo de delito, que é o exame pericial, que pode ser das mais diversas naturezas, que se faz sobre esse material que representa a ocorrência do crime.
Beleza? Ou seja, o exame de corpo de delito é a observação especializada, pericial, do corpo, do objeto do delito. O corpo de delito é o objeto, é aquilo que vai ser periciado. Isso. E o exame é observação especializada, não é isso? Exato. Exato. Exame de corpo de delito direto e indireto. Sem sombra de dúvidas, o melhor exame de corpo de delito que há é o exame de corpo de delito direto. É aquele que se faz sobre o objeto que corporifica a ocorrência ou a ocorrência do crime ou uma circunstância específica do crime. Ocorre que a lei prevê e ainda há a possibilidade da realização do exame de corpo de delito indireto. O que é o exame de corpo de delito indireto? O exame de corpo de delito indireto é aquele que não se faz propriamente sobre o corpo, é aquele que não se faz propriamente sobre o objeto que corporifica a conduta criminosa. Ele é feito a partir de conhecimentos que chegam, melhor dizendo, ele é feito a partir do que é narrado para os peritos, a partir do que é narrado para os peritos ou, eventualmente, outras evidências existentes. Suponhamos que você está querendo estabelecer qual a causa-morte de um... Qual a causa-morte num crime de homicídio, só que o homicídio já ocorreu há muito tempo. O corpo já deteriorou, está em avançadíssimo estado de putrefação, ou então já foi enterrado. Como é que nós vamos fazer o exame de corpo de delito para saber qual a causa-mortes? Chama-se exame de corpo de delito indireto quando, a depender da circunstância, aí a gente falando num corpo em elevado estado de putrefação, de alguma forma ele ficou exposto em algum lugar. O exame de corpo de delito indireto, ele se faz a partir do que pessoas que testemunharam o fato dizem, vão informar os peritos. Olha, atingiu em tal lugar, ocasionou tais lesões, ele não foi levado para o médico, mas a lesão sofrida foi dessa natureza, correto? A partir das informações que são passadas para o perito, e aí nós estamos falando por meio de testemunhos, mas nada impede, por exemplo, que ele faça essa perícia indireta por meio de fotos, correto? Por meio de vídeo. Hoje é uma beleza, né? Tem um acidente automobilístico ali, o pessoal pisa como diz na roça, pisa na goela do motorista lá, que está todo ferrado, para ir lá e gravar, fazer imagens, nada impede que seja feito um exame de corpo de delito indireto com base nessas fontes, correto? O direto é realizado sobre o objeto que corporifica o crime, o indireto é realizado a partir de informações obtidas de outras fontes. Beleza? Regulamentação da perícia, gente. Perícia está prevista no Código de Processo Penal, entre os artigos 158 e 184. 158 e 184. Eu trouxe aqui para vocês alguns artigos que são dignos aí de destaque. Primeiro deles, artigo 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. O que esse artigo 158 quer dizer, gente? Ele quer dizer, olha, se a infração deixou vestígio de qualquer natureza, se ela deixou indicativos de sua ocorrência, indicativos no mundo aí dos fatos, né, indicativos fáticos, reais,
E esses indicativos eles têm que ser submetidos a exame pericial. Um exame que pode ser feito de maneira direta ou indireta. Mas você fala, pô, mas se ele é indispensável, o que o artigo quis dizer com essa indispensabilidade? O que se quer com a indispensabilidade, o que se quer é que a realização, que a prova pericial seja realizada, e nós sabemos que a prova pericial, ela tende a ser muito mais fiel do que a prova pessoal. Ela tende a ser muito mais fiel do que a prova pessoal. Daí porque o artigo encerra falando que nem mesmo a confissão do acusado supre a necessidade de realização da prova pericial se nós tivermos vestígios, né? Óbvio, se nós tivermos vestígios. Porque, como eu disse, se você tem ocorreu um homicídio, você tem o corpo da vítima, nós temos vestígios da ocorrência do homicídio. Dá para fazer exame de corpo de delito. Se, porém, nós temos um homicídio e o corpo da vítima não mais existe, não há vestígios. Se não há vestígios, não tem como fazer exame pericial. Ok? O que o legislador quis nos dizer é: a confissão não substitui a necessidade da realização da perícia em havendo vestígios. A perícia é a prova mais fiel que há à realidade dos fatos. Artigo 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir do seu reconhecimento até o descarte. Olha só, gente. O que se denomina cadeia de custódia? Cadeia de custódia, ela é todo, como diz aqui o 158-A, é todo o cuidado que deve se ter quando da realização do exame pericial, cuidado esse que deve vir desde a coleta do objeto que foi submetido a exame, desde a sua coleta até o seu descarte, que se dá após o final do processo. Por que há por que é importante a observância dessa cadeia de custódia? Ela é importante exatamente para que o laudo pericial ele seja de acordo com o que efetivamente ocorreu, para que ele efetivamente retrate a realidade. Se for quebrada a cadeia de custódia, se não for obedecido, por exemplo, se não for preservado o local de crime para aquele exame inicial, nós temos a chamada quebra da cadeia de custódia, nós temos uma violação do local onde vai ser realizada a perícia, e isso faz com que ou a perícia não seja possível a sua realização, se estivermos falando de um local de crime, ou as suas conclusões podem não ser fiéis à realidade. Daí porque deve ser obedecido, deve ser observado a cadeia de custódia quando nós estamos falando de exame pericial. Desde o momento da coleta do que vai ser submetido a exame, até o seu posterior descarte, e, em sendo possível, convém que esse descarte somente se faça após o trânsito em julgado,
do processo, porque tanto o laudo pericial, o laudo pericial ele pode ser questionado. O laudo pericial pode ser questionado. Não é porque ele foi feito por peritos que eles são incontestáveis, não. Daí porque tem que se preservar. Licença. Quando você faz perícia na esfera civil, você pode nomear, né, auxiliares, assessores, para poder acompanhar ao perito, né, tanto o réu como o requerente. No penal também? Na perícia, nós vamos ver aqui, inclusive nós vamos ver artigos seguintes, a perícia no penal ela é feita por órgãos oficiais. Ela é feita por órgãos oficiais. Nós não temos essa previsão. O que pode ocorrer é elaboração de quesitos por parte da acusação, se a acusação solicitar a perícia, se a defesa solicitar a perícia, elaboração de quesitos, mas a realização da perícia ela se dá por órgãos oficiais. Ela se dá por órgãos oficiais. Por exemplo, todas as perícias que nós requisitamos, ela não tem participação, é simplesmente um órgão técnico. Outro questionamento. Por exemplo, o MPF, ele tem peritos próprios, né? São usados esses peritos? Ou a Polícia Federal tem os peritos dela? Não, o MPF, ele se vale dos nossos peritos. As perícias que são requisitadas pelo MPF são... sinceramente, eu não sei te falar se eles têm um corpo técnico, ou pelo menos um corpo técnico tão completo. Porque, na verdade, eles requisitam realização de exame pericial para a polícia. Eu não sei se é completo, mas eu tenho, por exemplo, um colega que ele é perito técnico do MPF, engenheiro civil. Olha só. Interessante. Tem 5 anos atrás, e ele atua em Belo Horizonte, como perito técnico do MPF. É porque nós somos demandados para a realização de perícias para o MPF. Entendeu? Perícias de engenharia, perícias na área ambiental, perícias na área contábil, perícias das mais diversas naturezas. Perícias em quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal. Tudo vem requisições do Ministério Público. Em inquéritos nossos e também em procedimento deles. Por isso que eu estou te falando. Que eu não tenho conhecimento acerca da estrutura do MPF. Mas que nós somos demandados para fazer quesitação. Essa situação que eu acabei de te falar para você, foram eles que apresentaram os quesitos para o setor técnico nosso. Mas devem ter alguns peritos, sim. Deve ter cooperação, né? Porque senão o serviço público ele nunca é completo, né? Nos seus quadros. Não, vocês precisam ver a debilidade de perícia nos órgãos públicos é tamanha. O INSS, que tem os peritos médicos lá, o INSS não tem neurologista, gente? Não. Psiquiatra. O INSS não tem médico psiquiatra. E muitas pessoas se licenciam por esquizofrenia, por exemplo. Se o médico não é psiquiatra, como é que vai saber?
averiguar se há ou não esquizofrenia, correto? Nós temos os órgãos públicos capengas em vários aspectos. Você falou isso aí, eu lembrei dessa circunstância do INSS. Essa é uma das especialidades que eu sei que não tem, mas creio que existam outras. Vamos lá. Aqui. E quem é aquilo que a gente havia falado a respeito de quem realiza o exame pericial? Artigo 159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior. Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame. Parágrafo 2º. Os peritos não oficiais prestarão compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo. Então, as perícias na área criminal, via de regra, elas são realizadas pelos órgãos oficiais. São realizadas pelos próprios órgãos oficiais. Correto? Interrogatório, gente. Primeiro meio de prova, então, que vimos, prova pericial. Segundo meio de prova, interrogatório. Vamos lá. Interrogatório é o ato judicial no qual o juiz ouve o acusado sob a imputação contra ele formulada. É ato privativo do juiz e personalíssimo do acusado, possibilitando a este último o exercício de sua defesa, da sua autodefesa. Interrogatório é ato judicial no qual o juiz ouve o acusado sobre a imputação contra ele formulada. É ato privativo do juiz e personalíssimo do acusado, possibilitando a este último o exercício de sua defesa, da sua autodefesa. Pois bem, gente, quem é interrogado no processo penal, quem é interrogado é apenas o réu. Quem é interrogado, quem é objeto de interrogatório, é apenas o réu. E é nesta oportunidade aí que é dada a ele a possibilidade de apresentar a sua versão dos fatos e apresentar a sua defesa. Conforme consta aqui do conceito, ele ocorre perante o juiz de direito, o interrogatório ele ocorre perante o juiz de direito, ele é um ato personalíssimo. O que quer isso dizer? É o interrogado, é ele, é o réu quem presta as declarações, é ele quem fala, correto? Ele não fala por meio de seu advogado, ele não fala por meio de procurador, é um ato personalíssimo. E interrogatório, mais uma vez, é apenas do réu, ok? Interrogatório é a prova pessoal, é a prova, né, a prova de natureza pessoal, prova oral do réu. Beleza? Tem algumas observações aqui acerca do interrogatório. Então, é um ato processual personalíssimo, ele só pode ser realizado pelo réu, mais uma vez, não pode ser por meio de procurador, não pode ser por meio de seu advogado. Ele é um ato privativo do juiz, ele é realizado perante o juiz de direito. O interrogatório não se realiza perante o Ministério Público. Por que reafirma-se que é um ato privativo do juiz? E é interessante falar, não, mas nós temos a fase policial, mas o que ocorre é que o inquérito se socorre do processo em várias disposições. Ele se socorre do processo para a regulamentação de vários atos. Então, via de regra, o interrogatório disse que ele é o ato do juiz, privativo do juiz, porque ele é realizado perante o juiz de direito.
é um ato oral, o esclarecimento se dá de maneira verbal, não pode ser por escrito, e é um ato não preclusivo. O que quer isso dizer? Se o réu, por exemplo, estiver revel, ele pode ser ouvido, ele está revel, o processo está em curso. Se ele aparecer, se ele integrar a relação processual em momento posterior, nada impede que o seu interrogatório seja feito quando ele entrar no processo. Ou seja, Não se perde a oportunidade de realização do interrogatório, não. Ele não o interrogatório ele não preclui. A qualquer Exato. momento ele pode ser feito. A qualquer momento o interrogatório pode ser realizado. Correto? Merece destaque ainda no que diz respeito ao interrogatório, gente. Se no processo não for realizado o interrogatório, ou mais do que isso, se no processo não for oportunizada a oitiva do réu, se não for dado oportunidade para a realização do interrogatório, nós estamos diante de uma nulidade absoluta. Se o processo tramitou e no curso do processo não foi oportunizada a realização do interrogatório, por que eu digo não foi oportunizada? Porque a pessoa não tem a obrigação de falar. O réu tem direito ao silêncio. Se no curso do processo não foi dada oportunidade a ele de falar, nós estamos diante de uma nulidade absoluta. Se, porém, foi dada oportunidade para ele falar e ele preferiu se manter em silêncio, nós não temos nulidade nenhuma. O que não pode é deixar de ser dado esta oportunidade a ele. Ok? Conteúdo do interrogatório. O que é objeto do interrogatório? Acerca de que se interroga o réu? O réu ele é interrogado. Nós temos dois pontos principais no interrogatório. O primeiro deles é acerca da sua identificação, a identificação da pessoa do réu, quem é você, onde você reside, dados pessoais, ponto 1. E o ponto 2 do interrogatório é exatamente esclarecimento acerca dos fatos objeto do processo. Por que é importante fazer essa divisão entre o conteúdo do interrogatório? Identificação do réu e esclarecimento acerca dos fatos. Por que é importante fazer essa distinção? É importante porque nós temos aqui o terceiro ponto de destaque do interrogatório, que é a possibilidade de silêncio e a possibilidade de mentir. O réu, ele tem o direito de permanecer em silêncio e a mentira dita por ele não pode ser utilizada em seu desfavor. Ele não comete nenhuma irregularidade mentindo. Ele não comete nenhuma irregularidade processual. Ele não tem a obrigação de produzir prova contra si mesmo. Correto? Porém, este silêncio e essa mentira não podem ser, esse direito ao silêncio, o direito, digamos assim, o direito de mentir, ele não se estende a esta primeira parte, que é a parte referente à identificação. Ele tem o direito, sem sofrer penalidades de qualquer natureza, ele tem o direito de mentir ou se calar acerca dos fatos dos quais está sendo acusado. Ele não tem direito a se calar nem a mentir acerca da sua identificação. Correto? E a última circunstância, o último ponto de destaque é... Pois não? O silêncio e a mentira dele sobre a identificação, tá? É punível? É punível. O perjúrio? É punível. É punível. Inclusive, nós temos uma contravenção penal
É perjúrio ou não? Não, tem uma contravenção penal, quer ver? É contravenção penal ou é crime? Falsa identificação. Falsa identidade. Falsa identidade ou falsa identificação? Aqui. Falsa identidade, artigo 307. Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, proveito próprio à lei ou causar dano a outrem. Isso é o crime. Tem uma contravenção também. Aqui, ó. A contravenção de falsa... Contravenção... Quer ver? Um momentinho só. Artigo 68 da Lei de Contravenções Penais. Recusar a autoridade quando por esta justificadamente solicitados ou exigidos, dados ou indicações concernentes à própria identidade, estado, profissão, domicílio ou residência. É uma contravenção penal, artigo 68. Então, a responsabilização é dessa natureza, entendeu? Ele incide... Sim. Aí, a depender da circunstância, ele vai incidir ou numa contravenção penal ou num delito. No que diz respeito à sua identificação. Revelia. Revelia. Nós sabemos que o réu revel, acabamos de fazer referência aqui, né? O silêncio, não só o silêncio, como também a sua não integração à relação processual, não só o seu silêncio, como também o seu silêncio, como a sua não integração à relação processual, não conduz à verdade, né? Não se pressupõe que se trata de verdade a acusação que lhe está sendo feita. Não é como no processo civil. Aqui no processo penal, em razão do princípio da verdade real, mesmo ocorrendo revelia, se faz necessário que a acusação seja demonstrada. A ausência do réu, a ausência de sua manifestação, não conduz à presunção de ser verdade a acusação que está sendo feita a ele, não. O interrogatório está regulamentado entre os artigos 185 e 196 do Código de Processo Penal. Beleza? Perguntinha. Se o réu é revel, ele não pode ser interrogado. E sendo a interrogação uma causa de nulidade absoluta, como é que fica essa parada? Aí nós temos que saber se ele foi intimado ou não foi intimado. Se ele foi intimado, foi dado a ele a oportunidade de se manifestar. Ele não manifestou porque eu não quis. Nós podemos deduzir isso como sendo o exercício do direito de permanecer em silêncio. O que não pode é, em razão da não manifestação dele, a gente pressupor que os fatos, que a acusação é verdadeira. A circunstância da sua não integração, o que importa é, ele foi ou não foi intimado? Se ele foi intimado por edital, você lembra que tem a suspensão do processo, a suspensão do prazo processual? Uhum. Então, se a pessoa foi regularmente citada, foi pessoalmente citada, o processo vai correr à sua revelia. Só vai ter que se fazer prova da acusação da mesmíssima forma. Né? Não vai se presumir como verdadeiros os fatos. Eu estou te perguntando isso porque é o seguinte, eu li agora aquele caso daquele sujeito que matou a
família do namorado da filha e que sumiu. Ele matou e fugiu. Né? Então, ele não pôde ser citado. Né? No caso aí, os prazos estão todos parados, esperando algum dia que ele seja citado. É isso? E aí, não, então, o processo não está andando, o processo está parado. E só no momento que ele for citado é que o processo pode seguir em revelia, né? Se a pessoa não for citada, aí nós temos suspensão do prazo prescricional. Daí a importância, numa situação dessa, se der tempo da gente ver, se Deus quiser vai dar tempo de nós falarmos de prisão, um dos fundamentos da prisão preventiva é exatamente essa circunstância da pessoa estar se furtando à aplicação da lei. Se a pessoa está se furtando à aplicação da lei, aí para não ficarmos com o processo suspenso para todo sempre, decreta-se a prisão preventiva dele, é lançado nos sistemas aí que há uma prisão preventiva decretada, quando a polícia eventualmente o encontrar, pedir identificação, você realiza a prisão, a pessoa é presa preventivamente, e aí retoma-se o curso da ação penal. Não é? Vamos lá. Confissão. Confissão também tem regulamentação própria. Confissão é diferente de interrogatório. A confissão pode se dar no interrogatório, mas nem sempre o interrogatório conduz ou traz em si uma confissão. Correto? Confissão é a aceitação pelo acusado da acusação que lhe é dirigida em um processo. É a declaração voluntária feita por um imputável a respeito de fato pessoal e próprio, desfavorável e suscetível de renúncia. É a aceitação pelo réu da acusação que lhe foi dirigida, que lhe é dirigida em um processo penal. É a declaração voluntária feita por um imputável a respeito de fato pessoal e próprio, desfavorável e suscetível de renúncia. A confissão, então, gente, ela se dá dentro do interrogatório e ela ocorre quando a pessoa assume, quando a pessoa concorda com a acusação que lhe é feita. Já dissemos, em outras épocas, a confissão foi considerada chamada de rainha das provas. Hoje, ela não mais é a rainha das provas, porque ela é insuficiente, por si só, ela é insuficiente para conduzir a condenação. Nós precisamos de outras provas que sejam indicativas de autoria. A mera confissão é insuficiente. A confissão ela tem que estar sedimentada, ela tem que estar apoiada com outros elementos de provas. Existem algumas espécies, essa é uma classificação doutrinária, existem algumas espécies de confissão. Nós temos a confissão simples, que é aquela em que a pessoa, aquele em que o réu, o acusado, ele simplesmente concorda com a acusação que lhe é feita, concorda com a integralidade da acusação que lhe é feita. Nós temos a chamada confissão qualificada, que é aquela em que o acusado concorda com a acusação que lhe é feita, porém apresenta algum elemento que justifique a acusação que lhe é feita, como, por exemplo, ele confessa que efetivamente foi autor dos disparos que ocasionou a morte da vítima, nos moldes que está na acusação, que está na denúncia, porém, ele agiu em legítima defesa. Essa é uma confissão qualificada. Chama-se de confissão complexa, quando nós estamos diante de um número do cometimento de crimes em concurso. Nós temos uma série de delitos
cometidos em concurso, concurso material, concurso formal, a confissão acerca do cometimento de todos os delitos é chamada de confissão complexa. Isso é classificação doutrinária, gente. Confissão judicial é aquela que se dá perante o juiz de direito. Confissão extrajudicial é aquela que se dá fora do processo, aquela que se dá na fase policial. Confissão explícita é aquela que efetivamente ocorre, é aquela que efetivamente ocorre, é aquela que efetivamente é realizada, a confissão. A confissão implícita é aquela que é deduzida pelo comportamento do réu, do acusado. Por exemplo, se o acusado ressasse o acusado que está sendo acusado, o acusado a quem está sendo atribuído um delito de dano, cometimento de um crime de dano. O ressarcimento que ele faz dos prejuízos causados é entendido como sendo uma confissão implícita, né? Ele está fazendo um ressarcimento na área civil, não tem nada a ver com a área penal, não é dentro do processo, ele está fazendo um ressarcimento civil dos danos ocasionados. Entende-se que isso como sendo uma confissão implícita, correto? Ela não é expressa como a confissão explícita. Tranquilo? Pontos de destaque quando nós estamos falando de interrogatório. Pontos de destaque. Quando nós estamos falando de interrogatório. Primeiro momento, primeiro deles, valor probante, valor de prova. Acabei de dizer para vocês, já adiantei. Antes, o interrogatório, nós estamos falando de confissão. Confissão. Temos um erro aqui, viu, gente? Pontos de destaque aqui nós estamos falando de confissão, não de interrogatório. Pois eu altero. Pontos de destaque. A confissão antes era considerada rainha das provas, como disse. Hoje não mais. Por que não mais? Porque ela é insuficiente, de maneira isolada, para levar, para conduzir a condenação. Então, ela tem valor de prova? Tem valor de prova, porém elas têm que estar sustentadas por outros elementos de prova. A lei estabelece que a confissão é retratável. A confissão é retratável. A pessoa pode, no primeiro momento, confessar o cometimento do delito e, no segundo momento, retratar-se e falar que não, eu estava mentindo quando eu confessei o delito. E essa retratabilidade faz com que o juiz não possa considerar, para fins de condenação, a primeira confissão, a confissão da qual houve retratabilidade. Nós tivemos um primeiro momento em que no interrogatório a pessoa confessou, num segundo momento a pessoa se retratou, num segundo momento no processo a pessoa se retratou. Fala, não, na verdade eu menti quando eu confessei, não foi eu que cometi o delito. Quando da sentença, o juiz não vai poder considerar, por ser retratável, o juiz não vai poder considerar essa confissão como argumento de prova, argumento para condenação. Ele pode considerar outros elementos e condenar. Ele tem liberdade, a avaliação é dele. Ele não vai poder se valer desta confissão que foi retratada. Beleza? Divisibilidade. A confissão, assim como o interrogatório em geral, a confissão, o interrogatório, os depoimentos, eles são divisíveis. Eles são divisíveis. O que quer isso dizer? Voltando lá ao nosso exemplo da confissão qualificada. Se... Pois não?
a retratabilidade é, então, o motivo do valor probante ser relativo, depender de outras provas que corroborem a confissão, né? Porque se ela é possível de retratar, o juiz não pode condenar, né, baseado somente na confissão, uma vez que ela pode ser retratada. Meu pensamento está correto? Seu pensamento está correto, e mais do que isso, é que a circunstância... Falhou, Pedro. Está falhando, você não está... Um fato pode ser provado por diversas outras maneiras. Se não tiver, se essa confissão, se ela não tiver sustentada em outros elementos de prova, não tem como condenar com base só nela, não. E sem sombra de dúvidas, como você muito bem disse, a retratabilidade faz com que ela não possa ser elemento suficiente para condenação. Divisibilidade... Assim, divisibilidade, o que acontece? A confissão, ela pode ser dividida, o interrogatório pode ser dividido. O que quer isso dizer? Eu não posso, juiz, eu não posso me valer de uma confissão integralmente ou tudo ou nada, não é? Eu não posso me valer de uma confissão para fins de prova somente se eu a utilizar integralmente, não. Eu posso cindir, eu posso quebrar uma confissão. Se eu tenho uma confissão em que a pessoa falou, não, eu efetivamente utilizei de uma arma de fogo, um revólver calibre 38, eu efetuei os disparos contra a vítima, ela estava... eu estava de pé, os disparos foram efetuados no sentido, então, eu estava com a arma inclinada, foi a uma distância curtíssima, correto? Mas eu agi em legítima defesa. O juiz, na hora de sentenciar, ele não tem que considerar integralmente, ele não é obrigado a considerar a confissão integral, não. Ela pode ser quebrada. Se todos os elementos de prova estão indicando que não houve a legítima defesa, todos os testemunhos, sistema interno de TV, está tudo a indicar que não ocorreu situação que configura legítima defesa. Porém, o laudo pericial, as testemunhas disseram que, de fato, os fatos se deram dessa maneira, e, além disso, a prova pericial virou e falou, não, realmente, pelo sentido do tiro lá, viu-se que o tiro foi de cima para baixo, viu-se que, de fato, houve proximidade, porque houve uma região de chamuscamento, onde a munição entrou no corpo da vítima. Está tudo a indicar. Então, nós temos uma confissão em que ela, parcialmente, ela fecha com o que foi dito pelas testemunhas, ela fecha com a prova pericial, o juiz pode simplesmente considerar aquela parte em que está de acordo, aquela parte está de acordo com os demais elementos de prova. Por quê? Porque a confissão é divisível. E o MP também pode dividir a confissão?
Da mesma falar assim, forma. ó, seu juiz, ele mesmo confessou que usou um revólver 38. Ele confessou que usou um revólver 38. Da mesmíssima forma. Da mesmíssima Ok. forma. Isso é até uma... A gente brinca, né? Eu já estou 14 anos na polícia. Antes de trabalhar na polícia, eu trabalhei no Ministério Público 7 anos, sempre na área criminal. Tem vezes que você, a depender da forma como você conduz um interrogatório, depoimento de testemunha, eu costumo brincar que tem vezes que a pessoa sai da sua sala, sai lá da minha sala, pensando que a gente é o maior amigo da pessoa, desde a infância. Por quê? Você faz um interrogatório, você faz uma oitiva, na oitiva você viaja. Você não vai só lá no cerne da questão. É num interrogatório, na justiça, na polícia, não é simplesmente foi você que efetuou os espaços, foi você que matou a pessoa? Sim, não, acabou o interrogatório. Não. Você faz toda uma viagem acerca ali dos fatos, como no jargão popular, né? Você vai comendo pela beirada e na hora, falando da esfera policial, na hora do indiciamento, o que me interessa é, dentro daquela conversa estabelecida ali, tranquila, e que muitas vezes a pessoa acaba te dizendo que se você quer ouvir, o que interessa é simplesmente o ponto central. Aquelas outras circunstâncias todas que muitas vezes a gente faz constar simplesmente para quebrar o gelo, para quebrar a resistência da pessoa, antes de mais nada para a pessoa relaxar e quebrar a resistência dela, aqueles outros fatos todos não interessam, correto? São desprezados. Positivo. Confissão ficta não existe, a pessoa tem direito ao silêncio, não existe a confissão ficta. A delação, nós sabemos que a delação, ela traz um misto, a delação, na verdade, ela traz um misto de confissão e acusação, né? Porque, na verdade, a pessoa, ao confessar na delação, a delação possui regulamentação própria que, infelizmente, não vai dar para vermos. Mas, ao proceder à delação, a pessoa, ela confessa o que lhe está sendo atribuído e, além disso, traz novos elementos que implicam na responsabilização daqueles que cometeram o delito em coautoria. Na delação, nós temos o cometimento de um crime em coautoria, em concurso de pessoas, um daqueles que é responsável, ele confessa a sua participação e, mais do que isso, ele entrega, ele indica como foi o cometimento do delito com a participação dos seus comparsas. Então, nós temos na delação, nós temos não só a confissão, mas também a atribuição de responsabilidade para outras pessoas que participaram do evento cometido em concurso de pessoas. Beleza? Regulamentação da confissão, eu disse para vocês que é um ato distinto do interrogatório, ela ocorre dentro do interrogatório, por mais que ela ocorra dentro do interrogatório, ela possui uma regulamentação própria no Código de Processo Penal. Está entre os artigos 197 e 200. 197 e 200. O ofendido, gente. E aqui nós estamos falando de mais uma prova pessoal. Primeira delas, pois não? Nós da turma, podemos te pedir um favor? Pois não? É porque nós temos uma apresentação de um trabalho com a Isabela, agora às 9 horas. Uhum. Seria possível você parar por aqui para dar tempo para a gente preparar? Claro. Porque vamos ter que vestir roupa, tudo que tem Uai, direito. Apresentação Bacana. com câmera, com tudo que tem direito. Tranquilo.
Na próxima aula a gente continua, nós estamos aqui exatamente na metade da matéria. Próxima aula a gente dá sequência, então. Valeu, muito obrigado. Boa apresentação para vocês. Muito obrigado, Pedro. Um abraço, até a nossa próxima aula.